Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre atitude soberana, sobre a morte do outro e a minha morte. O medo é o começo da sabedoria para Heidegger. Entretanto, existe sabedoria também em correr riscos. O filósofo francês Georges Bataille, que viveu de 1897 a 1962, defende a soberaneidade como uma espécie de relação alternativa com a morte. A palavra soberano vem do latim superano e quer dizer aquele que está por cima, aquele que detém o poder supremo. Entretanto, na teoria de Bataille, o soberano não é aquele que simplesmente detém o poder, mas aquele que o exerce. A atitude soberana consiste basicamente em uma recusa a toda a preocupação excessiva com o futuro, a todo o cálculo de consequências, a necessidade de certezas e garantias. É também a recusa da supervalorização do trabalho que visa somente a acumulação de bens e de capital. Além disso, a ação soberana é totalmente descompromissada com a busca do saber, de autoconsciência e de racionalidade. Positivamente, a soberaneidade se mostra como uma afirmação de atividades improdutivas, mas fundamentais à existência, tais como o jogo, a festa, a dança, o riso, o erotismo. Então, Georges Bataille, filósofo e escritor, influenciado por Hegel e Nietzsche, tinha profundo interesse pelas experiências de grande intensidade, que em geral eram consideradas da ordem do mal. O sexo, a morte, o riso, lágrimas, violência, risco, sacrifício. Suas principais obras são A Parte Maldita, de 1947, A Literatura e o Mal, de 1957, e O Erotismo, de 1957. O refrão de uma das músicas de maior sucesso da banda de rock norte-americana Red Hot Chili Peppers diz repetidamente: Give it away, give it away, give it away now. Desfaça-se disso, gaste, distribua agora. Esse refrão desafina o coro de acordo com o espírito de acumulação material que reina em nossa época, mas está em sintonia, intimamente ou não, com a teoria da soberanidade de Bataille. A atitude soberana rejeita toda ação que vise a um fim, utilidade ou função. Mais do que produzir ou conservar, o soberano segue a lógica erótica do desperdício de energia e do desvencilhamento das posses. Não encontramos felicidade senão no gasto inútil, em francês, dépense, diz Bataille, no seu livro Erotismo, na página 161. A letra do Red Hot diz ainda, né? I can tell if I'm a kingpin or a pauper. Vou traduzir, né? Não sei dizer se sou um chefão ou um miserável. As pessoas mesquinhas e gananciosas no mar de sofrimento mantêm o seu muito para receber o seu pouco, sem se impressionar com o excesso material. Amar é grátis, me ame, diga sim. Em vez de se escravizar ao futuro, o homem soberano prefere deixar-se envolver pela imediatez do instante. Alheio ao medo, o soberano prefere correr perigos, pois sabe que somente no risco da morte a vida é efetivamente vivida e não apenas conservada. Correr perigo é aceitar o tempo do inesperado, despreocupado da necessidade da conveniência das suas ações, sem ter em vista nada para além da própria existência. O resultado pode ser uma forma intensa de felicidade, decorre aí o interesse pelos chamados esportes radicais. A sabedoria do medo, Heidegger, e a atitude soberana do Bataille são, portanto, dois aspectos complementares do mesmo impulso para a vida. O skatista brasileiro Bob Burnquist conquistou o título do campeonato King of Skate, Rei do Skate, em 2002 nos Estados Unidos com uma proeza impensável até então. Um open switch loop, giro aberto de costas, também conhecido como Death Loop ou Giro da Morte. Essa manobra é considerada de extremo risco, pois combina um loop 360 graus de cabeça para baixo com uma abertura no topo de vista tubular, que vai exigir um salto aéreo para ultrapassar o vão. A manobra é ainda mais difícil pelo fato de todo o movimento ter sido feito com os pés em base trocada, em switch, em sentido contrário ao habitual. A imagem nos faz pensar que o skatista tem em comum com o filósofo e com o artista o fato de não tomar o mundo como um lugar dado e pronto. O skatista não almeja controle absoluto sobre o real. São os movimentos velozes no limite da gravidade que constroem o terreno sobre o qual o skate desliza. Praticar skate exige muita coragem e uma certa dose de saudável insanidade, condições essenciais de todo ato soberano no sentido de Bataille. Cortesia de Barbara Quist, foto de John Humphreys. Então, a morte do outro e a minha morte. A diferença entre a minha morte e a morte do outro parece ser apenas formal, mas a diferença não é pequena, é monstruosa. Talvez a morte só possa ser experimentada enquanto morte do outro. O filósofo grego Epicuro dizia que viveu entre 1341 e 270 a.C., dizia que a morte não é nada que diga respeito a nós. Está nos aforismos número 2.
Vamos temer a morte, pois enquanto estivermos vivos, ela não estará aí. E quando ela chegar, nós não estaremos mais aqui. Oi, né? Só é possível testemunhar a morte do outro e nunca a minha própria morte. Se a morte de um outro desconhecido pode até parecer indiferente, a morte de um amigo ou de um ente querido é, ao contrário, quase a nossa própria morte. Insubstituível e inconsolável. Mas quase ainda não é suficiente. Toda a tristeza do luto não se compara com a angústia da minha própria morte. Ninguém pode me representar ou se colocar em meu nome no lugar na hora da morte. Minha morte é um negócio inafiançável. Evidentemente que a minha morte não significa o mesmo que meu carro, meu amigo ou meu pé. A morte significa muito mais, o fim de tudo que é meu. Mesmo assim, a perspectiva da minha morte modifica a minha convivência com os outros, fazendo com que eu faça a experiência da singularidade do meu ser. Minha morte me apela enquanto um ser específico e não a todos e ninguém, do jeito impessoal de se viver e morrer. Então, assim, isso é um pouquinho da a morte do outro e a minha morte e a soberaneidade, né? Ou atitude soberana segundo Bater. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Antes de se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. E até a próxima.